Existe uma ideia que muita gente evita encarar. Talvez estejamos mais próximos de uma grande crise do que gostaríamos de admitir. Pode soar alarmista, mas aqui vai uma afirmação contraintuitiva. O maior plano de sobrevivência da humanidade já está pronto, e quase ninguém fala sobre ele. Escondido numa montanha congelada, longe de qualquer cidade, existe um cofre projetado para resistir ao colapso da civilização. Não é teoria da conspiração, nem roteiro de cinema. É real e já foi usado. Agora pense comigo, se cientistas do mundo inteiro concordaram em guardar ali aquilo que pode reconstruir nossa comida, nossas plantações e, em última instância, nossa própria sobrevivência, que tipo de ameaça eles enxergaram antes de nós? Talvez o mais inquietante não seja a existência do cofre, mas o motivo pelo qual ele precisou ser construído. Hoje você vai entender por que esse lugar é chamado de Cofre do Fim do Mundo, o que está protegido lá dentro, e como essa história revela algo urgente sobre o futuro que estamos construindo. Porque às vezes a solução mais poderosa nasce justamente do reconhecimento de uma verdade desconfortável. Quem observa aquele enorme bloco de concreto saindo de uma montanha congelada pode até pensar que se trata de uma instalação militar secreta, mas na verdade, a história começa com algo muito mais simples e ao mesmo tempo assustador. O medo silencioso de que nosso sistema alimentar não seja tão seguro quanto imaginamos. Durante décadas, cientistas perceberam que o planeta estava se tornando cada vez mais dependente de poucas variedades agrícolas. Parece eficiente, né? Só que eficiência sem diversidade é como andar numa corda bamba sem rede de proteção. Veja bem, antigamente existiam milhares de tipos de arroz, milho e trigo espalhados pelo mundo. Hoje, grande parte dessas variações simplesmente desapareceu. Algumas foram substituídas por versões mais produtivas, outras não resistiram às mudanças ambientais, e várias se perderam porque ninguém achou que faria falta. É como apagar arquivos antigos do computador, achando que nunca mais serão úteis até o dia em que você precisa exatamente daquele documento. Agricultores experientes costumam guardar sementes das melhores safras justamente por isso. É uma lição antiga sobre prudência. Foi então que um grupo de pesquisadores, com aquela mentalidade de quem enxerga alguns passos à frente, fez uma pergunta desconfortável. E se uma catástrofe global destruísse nossas plantações? Guerras já devastaram campos inteiros, pragas já atravessaram continentes e eventos climáticos extremos estão ficando mais comuns. A solução precisava ser quase definitiva, algo que funcionasse como um backup da própria vida. E essa ideia, que parecia saída de um romance futurista, começou a ganhar forma em um dos lugares mais improváveis do planeta, um lugar onde o gelo não derrete fácil e o tempo parece andar devagar. Quando os especialistas começaram a procurar um local capaz de proteger algo tão valioso, entenderam rapidamente que um cofre comum não bastaria. Era preciso pensar como a própria natureza pensa, buscar estabilidade, isolamento e resistência ao tempo. Foi assim que os olhos do mundo se voltaram para Svalbard, um arquipélago norueguês perdido entre o continente europeu e o Polo Norte. Um território onde o frio não é apenas uma estação, ele é praticamente uma entidade permanente, moldando tudo ao redor. Ali, o solo permanece congelado durante o ano inteiro, um fenômeno conhecido como permafrost. Na prática, isso significa que mesmo se a energia falhasse completamente, o gelo continuaria fazendo o trabalho de preservar aquilo que estivesse guardado. É quase como um freezer natural gigante, só que infinitamente mais confiável. Engenheiros ainda reforçaram a estrutura dentro de uma montanha, a mais de 100 metros de profundidade, criando camadas de proteção contra terremotos, explosões e até possíveis conflitos globais. Nada foi deixado ao acaso. E há algo poeticamente curioso nessa escolha. Enquanto grande parte da humanidade corre para regiões mais quentes e confortáveis, nosso maior plano de sobrevivência foi colocado justamente onde quase ninguém gostaria de viver. Talvez isso ensine uma lição discreta. Segurança raramente está no óbvio. Mas escolher o lugar era só o começo, porque logo viria a pergunta que realmente importava.
O que exatamente deveria ser salvo para garantir que a humanidade pudesse recomeçar? Ao atravessar o túnel estreito escavado na montanha, a sensação é quase ritualística, como se cada passo levasse a um território onde o futuro está adormecido. Lá dentro, não há luxo, nem tecnologia espalhafatosa, apenas corredores frios e silenciosos, iluminados de forma contida. E então aparecem elas, fileiras e mais fileiras de caixas cuidadosamente organizadas. Pode parecer simples à primeira vista, mas cada pequena embalagem guarda uma possibilidade inteira de reconstrução. O que repousa ali não são apenas sementes, são histórias agrícolas de povos inteiros. Variedades de arroz cultivadas há séculos na Ásia, tipos raros de feijão da América Latina, grãos resistentes à seca vindos da África. Pense num grande álbum da memória biológica da Terra. Se um dia uma doença devastar plantações modernas, cientistas poderão recorrer a essas versões mais antigas para recuperar características perdidas, meio-resistência, adaptação, força. É como manter diferentes chaves para a mesma porta, caso uma delas pare de funcionar. Existe também uma sabedoria prática nisso tudo que qualquer pessoa pode aplicar na própria vida. Nunca dependa de uma única fonte para algo essencial. Quem investe costuma diversificar. Quem cozinha bem mantém ingredientes de reserva. Quem planeja o futuro cria alternativas. O cofre segue exatamente esse princípio, só que numa escala quase inimaginável. Ainda assim, por mais perfeito que o plano parecesse, havia uma pergunta pairando no ar, daquelas que ninguém gosta muito de fazer. Será que até o lugar mais seguro do mundo conseguiria resistir às mudanças do próprio planeta? Durante muito tempo, o cofre foi visto como praticamente intocável, um símbolo da nossa capacidade de prever crises. Só que o planeta tem suas próprias maneiras de nos lembrar de que controle absoluto é uma ilusão. Em 2016, um calor incomum atingiu o Ártico. As temperaturas subiram além do esperado, o gelo começou a ceder e algo impensável aconteceu. Água invadiu o túnel de entrada do cofre. Não chegou a danificar as sementes, é verdade, mas o susto foi suficiente para mudar o tom das conversas entre cientistas e governos. Afinal, se até um lugar projetado para sobreviver ao apocalipse estava sendo testado pelas mudanças climáticas, talvez o problema fosse mais urgente do que muitos queriam admitir. Às vezes não é a tragédia que nos transforma, é o aviso de que ela pode acontecer. Isso acontece também na vida comum. Muita gente só começa a cuidar da saúde depois de um alerta médico ou organiza as finanças após um aperto inesperado. Os sinais quase sempre aparecem antes da crise completa. O episódio em Svalbard serviu exatamente como esse lembrete global. Planejamento não é algo que se faz uma vez e pronto, ele precisa evoluir. E enquanto engenheiros corriam para reforçar a estrutura, uma percepção silenciosa crescia. Talvez o cofre não fosse apenas uma precaução, talvez ele já fosse uma necessidade. Existe um momento pouco comentado que transformou o Svalbard de projeto visionário em prova concreta de esperança. Durante a Guerra Civil na Síria, um importante banco genético agrícola foi abandonado às pressas. Pesquisadores tiveram que fugir, deixando para trás anos de trabalho. Poderia ter sido o fim de um patrimônio científico se cópias dessas sementes não tivessem sido enviadas anteriormente ao cofre. Anos depois, quando chegou a hora de reconstruir plantações em regiões afetadas, foi para Svalbard que eles olharam. Pela primeira vez na história, o cofre foi aberto para devolver sementes ao mundo. Perceba a profundidade disso. Não era mais um depósito silencioso, era um sistema vivo de cooperação global. Países diferentes, culturas diferentes, interesses diferentes, todos conectados por algo básico, a necessidade de continuar existindo. Preparar-se para o pior não significa viver com medo. Significa respeitar o valor do amanhã. Num mundo frequentemente marcado por disputas políticas e econômicas, há algo quase comovente no funcionamento do cofre. Cada país continua dono das próprias sementes, mas escolhe protegê-las ali, lado a lado com as de outras nações. Debaixo daquela montanha gelada, não existem fronteiras, apenas um acordo coletivo de que algumas coisas são valiosas demais para serem perdidas.
É curioso pensar que talvez uma das maiores demonstrações de maturidade da humanidade não esteja nas cidades futuristas, nem nas grandes invenções tecnológicas, mas nessa decisão discreta de cooperar. Enquanto na superfície discutimos diferenças, no subterrâneo garantimos continuidades. É como uma família que pode até discordar na mesa do jantar, mas se une imediatamente quando algo ameaça sua sobrevivência. Talvez você nunca precise entrar num cofre desses, e tomara que nunca precise mesmo, mas o conceito por trás dele pode orientar escolhas diárias, preservar o que importa, cuidar do que sustenta sua vida e pensar além do presente imediato. Porque, no fundo, civilizações não colapsam apenas por grandes desastres, às vezes elas caem por negligenciar o essencial. E essa percepção nos leva a uma reflexão ainda mais profunda. Construir um cofre para o fim do mundo não é apenas um feito de engenharia, é quase uma confissão coletiva. Admitimos, mesmo que em silêncio, que nossa civilização é mais frágil do que parece. Arranha-céus, satélites, inteligência artificial, tudo isso impressiona. Mas sem alimento, nada se sustenta. Ao mesmo tempo, há algo profundamente esperançoso nessa história. O cofre não foi criado por desespero, mas por responsabilidade. Ele representa a capacidade humana de olhar para frente, reconhecer riscos e ainda assim escolher proteger a vida. É como um farol aceso antes da tempestade chegar, não porque sabemos que o pior virá, mas porque entendemos que estar preparado muda tudo. E talvez a pergunta mais importante não seja se um dia alguém precisará abrir aquelas portas. A pergunta é outra: que tipo de mundo estaremos deixando para quem tiver essa missão? Porque toda geração planta algo, seja descuido, seja consciência, e alguém inevitavelmente colherá depois. Depois de tudo isso, vale uma pausa sincera para a reflexão. Se a humanidade inteira achou prudente criar um backup da vida, será que nós, individualmente, estamos cuidando do que sustenta nosso próprio futuro? Que decisões você está tomando hoje que ainda farão sentido daqui a 10, 20 ou 50 anos? Talvez a grande lição do cofre do fim do mundo seja simples: sobreviver não é questão de sorte, é questão de preparo. Então me diga, se uma crise inesperada surgisse amanhã, você estaria começando do zero ou teria algo preservado para recomeçar? Pense nisso. Às vezes, mudar de vida começa com uma única escolha mais consciente. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo de uma forma diferente, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque entender o presente é a única maneira de proteger o futuro, e ainda há muitas histórias que podem expandir a forma como você vê a realidade.